Flamengo voltou a campo nesta sexta-feira no Ninho do Urubu para o segundo dia de treinamento aí, né? Se preparando para a final do Carioca aí e do início da Libertadores. Também a entrevista de Davi Luiz, concedida no CT antes do treinamento. Vamos estar falando também sobre o regulamento da final desse Carioca. Entenda o que vai mudar aí, né, nesse confronto entre Fla-Flu. E também sobre contratações, porque o Flamengo só tem um alvo para fazer uma contratação de peso em 2023 e vamos estar falando aí, né, no assunto aí, né, que agitou demais as redes sociais aí, né, é sobre a conversa de Galvão Bueno com Jorge Jesus aí, né, ele que deu entrevista ao canal de podcast Flow Esporte Clube, né, então fala nação, Jorginho Santana, canal Jorginho Só Flamengo, passando aí para te deixar super informado sobre as informações do nosso Mengão, queridão, mas antes, botãozinho abaixo do vídeo, dá aquela moral, faça seu cadastro na Bet Nacional, que é apoiador aqui do canal Jorginho Só Flamengo, tamo juntos e vamos lá, né, porque o Flamengo voltou a campo nesta sexta-feira no Ninho do Urubu, né, para dar continuidade à preparação para a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, né, com o jogo marcado para o dia 1º e, mais uma vez, o Flamengo foi a campo desfalcado, porque o Gabigol não foi às atividades no campo aí, né? O nosso camisa 10, que está passando por um tratamento de reequilíbrio muscular, né? Como iniciado ontem, na quinta-feira, né? Ele que saiu do jogo contra o Vasco no segundo tempo aos 14 minutos, ficou de fora dos treinamentos aí, né? Fazendo um trabalho à parte na academia do clube. Outros que não foram a campos novamente nesse segundo dia de preparação foi o Arrascaeta, Pablo, Pulgar e Mateuzinho aí, né? Todos que recuperam de lesão, né? Que não foram ao campo aí, né? Nesta sexta-feira, né? E quem foi ao campo que estava recuperado de lesão e de fratura no pé esquerdo foi o Vitor Hugo, que está totalmente recuperado aí, né? Dessa lesão, mas fez uma participação à parte aí, né? Mas não se trata de uma limitação física aí, né? Ele que jogou pelo Sub-20 contra o Red Bull Bragantino aí, né? Na última quarta-feira, né? Ele teve há pouco mais de 2 meses aí, né, de preparação dessa contusão. Estreou que se contundiu na estreia do Carioca aí no dia 12 de janeiro, foi a campo, mas fez um trabalho à parte aí, né, mais nada que o levasse a não ficar à disposição do técnico Vitor Pereira. E agora vamos estar falando aí da entrevista coletiva do Davi Luiz, que foi dada no centro de treinamento Ninho do Urubu antes do início aí da preparação. Vamos estar escutando aí, né, o que foi a fala do Davi Luiz nessa entrevista aí antes do treino de hoje. Davi, quarta final consecutiva contra o Fluminense, tem sido jogos equilibrados sempre. O que você projeta dessa decisão e também que cenário você prevê? Final contra um grande adversário de um grande treinador, onde um clássico já conhecido por todos. Vai ser uma final muito difícil, mas a gente tá muito confiante e ansioso, porque quando chega esse jogo a gente quer estar dentro de campo o mais rápido possível. Deve a importância de ter esse tempo, né? Um calendário tão apertado, e aí quando tem esse tempo de mais de uma semana para trabalhar, para vocês jogadores é sempre muito bom, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse período, né, de trabalho. Eu prefiro os jogos do que os treinos, mas é sempre muito bom, principalmente para a gente tentar ajustar aquilo que não tá tão bem e de alguma forma ter um plano ainda mais eficaz para os jogos. Davi, culturalmente aqui no futebol brasileiro, o sistema com 3 zagueiros tem até alguma resistência, assim, talvez até na história do Flamengo também, mas você já está bem acostumado ao futebol europeu e tudo mais. Como é que você vê? Você acha que tem essa resistência mesmo no futebol brasileiro, futebol no Flamengo em si, pela história que você vê? E como é que está vendo essa adaptação do Flamengo saindo daquela linha de 4 vitoriosa no ano passado para esse sistema do Vitor Pereira agora? Qual foi a última vez que o Brasil foi campeão do mundo? 2002? Eu acho que eram 3 zagueiros, né? Mas para mim não é só o sistema em si que se começa o jogo. Hoje em dia se constrói a 3 com o lateral, se constrói a 3 com o volante, se defende a 5, se defende a 4, se defende a 10, independente do que se fala ou da foto que você tira, o jogo é muito mais dinâmico do que isso. Então, independente de como é feita a análise do sistema, eu acho que hoje os times devem estar prontos para enfrentar qualquer tipo de cenário. Você está falando sobre mudança enfim, que o Flamengo
vem passando, a gente, no último jogo antes do Fluminense, teve uma discussão, contra o Fluminense, teve uma discussão grande de favoritismo. Por muito tempo, na disputa entre Fluminense e Flamengo, o Flamengo chegava como grande favorito. Agora a gente vê uma mudança tática, uma mudança de treinador, outro lado, um time que vem com um resultado super largo, né, na semifinal, com um treinador que está há muito tempo, com um estilo de jogo mais bem definido e entendido pelos jogadores. Sim, mas uma vitória de 7-0 diretamente. Sim, então, mas eu te pergunto isso só porque a gente sabe que clássico não tem favorito, mas a gente vê muita discussão diante de porcentagem do time que chega mais pronto. O Flamengo tem todo esse tempo pela frente. Nesse recorte, assim, onde você coloca? Quem está à frente de alguém? Porque o Flamengo tem uma força individual também muito grande. Em lugar nenhum. Eu acho que quem analisa os favoritismos não somos nós, e sim as pessoas capacitadas para isso. Eu acho que devemos analisar o nosso, aquilo que a gente pode melhorar, aquilo que a gente pode crescer, porque é uma final que vale e vai ser o título. Então é nisso que a gente deve pensar. Davi, a importância desse título para a afirmação desse início de trabalho com uma nova comissão técnica. Começaram um ano muito pressionados porque tinham 3 títulos pela frente no começo de trabalho, acabaram conquistando esses títulos. Chega com mais pressão para essa conquista, a importância para se consolidar esse trabalho sendo campeão carioca. A pressão sempre existe, mas é claro que depois de perder alguns títulos, a gente vem com aquela ansiedade e com a vontade de querer conquistar o primeiro título do ano. Davi, no seu último ano de contrato com o Flamengo, queria saber se já tem uma conversa para renovar, como é que está essa situação, você pretende ficar mais um tempo aqui, como é que está isso? Na idade que eu tenho, tudo que eu já vivi no futebol, eu penso dia a dia. Eu jogo futebol ainda porque eu amo futebol e Deus me deu a oportunidade de viver uma das melhores páginas da minha vida agora, já na reta final da minha carreira. Então, eu vivo o dia a dia, não penso nem na semana que vem. Penso sim no dia de hoje, no dia de amanhã e na final que eu tenho para disputar agora. Então foi isso aí, né? A entrevista coletiva do Davi Luiz aí, né? Que tá focado no jogo da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Não vê favoritismo aí, né? Falou da derrota no primeiro jogo e da vitória ao ser perguntada aí, né? Como a gente sabe aí, foi falado também do Flamengo jogar aí com esse esquema de 3 zagueiros aí, que não é uma unanimidade aqui no futebol brasileiro, mas no futebol e de fora do país aí, né, europeu, é uma realidade aí, né? Ele chegou até a comentar sobre a última vez que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, né? Com esse esquema aí, né? E a gente tem bem vivo na mente aí, né? Que na temporada passada, quando o Dorival Júnior era o treinador, o Flamengo utilizou o esquema com 2 zagueiros somente, né? E neste ano aí, né? Com o Vitor Pereira aí, né? O time titular tem 3 zagueiros, que é o Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Davi Luiz, né? E ele saiu aí, né, em defesa da atual forma de jogar do Flamengo aí, né, nessa entrevista coletiva que ele concedeu antes do treino do Flamengo. Então vamos aguardar aí, né, como é que será aí, né, decidido essa final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Já falando aí, né, dessa preparação, vamos estar falando aí como é que funciona o regulamento da final desse Cariocão entre Flamengo e Fluminense. Lembrando que o primeiro jogo é dia 1º de abril e o segundo jogo dia 9, né? Entre esses jogos aí teremos a estreia de ambos os times na Libertadores da América. Vamos saber como é que o Vitor Pereira vai comportar a equipe aí, né? Para esses 3 jogos de muita importância no calendário aí, né? Que é o Flamengo que busca o primeiro título e também estreia bem na Libertadores da América 2023, né? Flamengo que é o atual campeão e defenderá o título aí, né? Podendo ser primeiro brasileiro tetracampeão da competição, né? Então, né, pela 4ª temporada consecutiva, Flamengo e Fluminense serão os protagonistas aí da final do Campeonato Carioca. No entanto, diferentemente do que aconteceu nas semifinais da Taça Guanabara, né? A vantagem da semifinal, melhor dizendo aí, né? Após a Taça Guanabara, o time com maior pontuação na classificação geral contava com a vantagem do empate, mas o regulamento da FERJ aí, né? Na final, que são decididas em 2 jogos, a única vantagem que o Fluminense, que fez maior ponto aí, foi campeão da Taça Guanabara, possui é o de ser o mandante no segundo jogo.
Então, se tiver empate agregado aí do primeiro para o segundo jogo, a decisão do Campeonato Carioca será decidido nos pênaltis. Lembrando que ambos os jogos aí serão jogados no Maracanã, um dia 1º e o outro dia 9 de abril aí, né? E dentro disso tem a estreia da Libertadores aí, né? Então vamos estar falando um pouquinho aqui, né, do Pedro aí, né, que ele que faz a dupla ali com o Gabigol, os dois têm 22 gols nessa temporada aí, né? E o camisa 9 aí, né, falou do fator primordial dele estar aí na gente com frequência aí, né? Ele que tá com 13 gols nessa temporada aí, né? Um gol a menos que o Germancano do Fluminense, né? Falou, né, da sintonia dele com o Gabigol, né, que diz que ele é um muito bom jogador e um jogador muito inteligente, galera. Então, né, ele falou que fica muito feliz e gratificado de jogar ao lado aí, né, do Gabigol. E falou que a dupla só tem a crescer e dá muita alegria à nação aí, né? Ele que disse em entrevista à Flá TV na tarde de ontem, aí, né, no canal Resenha com o Craque. E vamos estar falando ainda de uma matéria aí que foi noticiada pelo GE, pela repórter Letícia Marques aí, né? Falando ainda da recuperação de espaço do Vidal no Flamengo, após aqueles atos de indisciplina lá, né, ele que jogou a chuteira no banco de reserva, falou sobre Colo-Colo aí, né? Aí depois que teve uma conversada aí com o Vitor Pereira, ganhou uma sobrevida aí, né? E vem ganhando oportunidade no time aí, né? E ela diz que o comportamento do chinela do chileno, né, nos bastidores, está proporcionando o aproveitamento dele no campo aí, né? É ele que conversou com o Vitor Pereira, esclareceu todos os fatos aí, né, da disciplina e se comprometeu com o técnico. Não é mais do que a obrigação dele, que o Flamengo paga ele muito bem para estar fazendo a função dele de jogador, de se comportar, de se dedicar ao jogo aí, né? E isso aí, né, vem rendendo aí um pouco de algumas chances aí para o Vidal, né? A postura dele nos treinamentos passou a ser notado nos corredores do Nindo Urubu, né? E deu um pouco de intensidade aí, né, na atividade e ele está aumentando a sua minutagem no Flamengo e está conquistando espaço aí, né, entre os titulares com o Vitor Pereira. Mas, na minha opinião, eu que acompanho todos os jogos do Flamengo possíveis, o último jogo que o Vidal jogou bem foi os 90 minutos lá em Quito, no Equador, contra o Independente Del Valle. Porque, fora isso, ele vem tomando muito cartão amarelo, se joga demais na bola. Não não vejo ajudar em muita coisa não, né? Apesar de algumas recuperação de bola dele aí, né? Não vejo ele como unanimidade no time do Flamengo e nem um titular absoluto da posição ali, né? Flamengo que, lembrando que desde que perdeu o João Gomes, vendeu o João Gomes aí, né? Não contratou ninguém para reforçar o elenco e conta com Gerson, Vidal, Thiago Maia e Igor Jesus, né? Porque Pulgar está constantemente lesionado aí, né? E não vem participando aí, né, dos jogos do Flamengo aí, né? Matéria totalmente positivista para uma coisa que ele deveria fazer, porque o Flamengo paga ele muito bem, galera. E no momento não vejo lá grandes coisas no Vidal aí, né? Que pode juntar a barca aí para dezembro aí no Flamengo aí que está precisando de uma reformulação urgente, mas com essa diretoria a gente se preocupa demais, né? Porque falar um pouquinho de mercado da bola agora, que o Flamengo só tem um alvo para fazer uma contratação de peso em 2023 até o momento. A gente sabe que essa janela está se fechando ainda para o mercado europeu e a diretoria do Flamengo, que tem assumido a cautela nesse mercado de transferência aí, né? Apesar de nós torcedores aí, né, pressionar muito o clube, pedir reforço aí, né, cobrar demais, o Flamengo, diretoria trata o assunto aí, né, com paciência e sabe da necessidade que tem de qualificar o setor do Flamengo, principalmente o meio-campo aí, né? E o único nome aí, né, definido internamente é o do Matheus Uribe aí, né, que tem um contrato terminando com o Porto aí no meio da temporada aí, né? O Vitor Pereira já deu o ok pro jogador, né? Mas o Flamengo pretende não fazer loucuras aí, nem visto que o Flamengo poderia oferecer uma compensação financeira e pegar os jogadores já liberados, caso ele aceite aí, né, a proposta do Flamengo, porque tem um time mexicano aí, né, que tem um faturamento alto aí, igual o Flamengo aí, né, com condições de pagar o que o jogador tá pedindo, né? E isso aí mudaria o Flamengo oferecer uma compensação financeira pro Porto para estar liberando o jogador, né? Mas o Flamengo não vai fazer nenhuma loucura para contratar jogador aí, né? O Flamengo que adotou esse jeito aí de ganhar jogador grátis, vindo de grátis só com luvas aí, né? Para o time, não deve fazer esse tipo de oferta aí, né? Para liberação. E
pelo que a gente vê, o Flamengo não tem um plano B caso as negociações com o Uribe fracasse, né? O Flamengo que tentou contratar o Ângelo dos Santos, mas o próprio atleta recusou o Flamengo aí, né? Quis ficar na Vila Belmiro e agora mudou de empresário aí que tem uma forte influência na Europa. O jogador já desejou a vontade dele de sair no meio da temporada diretamente para a Europa, né? Então o Flamengo sem condições aí de contratar o Ângelo dos Santos aí, né? Outro jogador que a gente pedia muito para trabalhar, para estar no meio campo do Flamengo, é o Arthur, do Red Bull Bragantino, né? Que nós torcedores pede constante aí, né? Mas o Flamengo não se animou em avançar nas negociações e neste momento seu provável destino será o Palmeiras, o time que o revelou aí, né? Então, Flamengo, além de não ter um plano B, além de não ter trago ninguém, só o Gerson, que foi o jogador mesmo que fez a pressão para vir para o Flamengo, não contrata e ainda pode estar perdendo. Isso porque a gente tem o nosso meia Everton Ribeiro com o contrato terminando em dezembro, podendo assinar um pré-contrato em junho desse ano ainda, no meio da temporada. Ele já é sondado por clubes da MLS, clubes das Arábia e clubes brasileiros aí, né? São Paulo, Corinthians aí, né? De olho no nosso Miteiro aí, né? Lembrando que ele foi revelado pelo Corinthians aí, né? Pode ser que volte, não sei aí, né? E a gente que aí, né, que fica nesse risco aí, né, de aguardar somente até a janela do meio da temporada para ter algum reforço aí, né, no time do Flamengo. Muito complicado essa situação com a diretoria aí, né? Desse jeito aí, né? Agora vamos estar trocando de assunto aí, né? Falar de Jorge Jesus, mais precisamente de Galvão Bueno, que falou que conversa sempre com o ex-técnico aí, né? O JJ, que está com o contrato terminando em maio lá no Fenerbahçe, né? Mas, segundo Galvão Bueno, Jorge Jesus está focado na seleção brasileira, galera. Segundo o ex-comentarista aí da Rede Globo, narrador e comentarista da Rede Globo aí, Galvão Bueno, em caso de uma eventual saída do time do português do Fenerbahçe da Turquia, no fim dessa temporada, que é no meio do ano aí, né, ele estaria focado em assumir a seleção brasileira. E ele falou em entrevista ao, ao podcast, né, que Jorge Jesus me manda mensagem, a gente conversa quase sempre. Eu tenho a sensação que ele está focado na seleção brasileira. Escutei aqui no meu ouvido, risos. Declarou o Galvão Bueno aí, né, o podcast do Flow Esporte Clube aí, né? Lembrando que o contrato do treinador vai até maio deste ano, né? E o português já não tem o desejo de renovar com o time turco aí, né? Ele que tem a passagem vitoriosa de 2019 e 2020 aí, né? Está nos corações de nós todos rubro-negros aí, né? Ainda mais depois aí, né? Dessa passagem aí, né? Em 2019, onde ele, 57 jogos conquistados, 43 derrotas, vitórias, 10 empates, e apenas 4 derrotas e os títulos aí, né? Da Libertadores, que a gente não conquistava desde 81. Campeonato Brasileiro, aí virou o ano, Recopa, Supercopa e ainda o Carioca aí, né? Tem um espaço todo especial nos nossos corações aí, né? A gente que aguarda aí o retorno dele aí, né? Porque a gente sabe que ele vai ficar livre do mercado e cobra aí, né? A gente sabe aí que o Vitor Pereira aí não iniciou bem a temporada aí, né? Não tá se encaixando bem no Flamengo, o estilo dele de jogar, né? Mas vamos aguardar aí, né? Como é que ficará essa situação até após a final do Campeonato Carioca. E trocar de assunto aí, né? Falar de Conmebol, que tá entre esse meio aí da decisão do Campeonato Carioca aí, né? Flamengo, que é atual campeão da Libertadores, né? Terá a presença da equipe da Conmebol hoje no CT Ninho do Urubu, né? Para a gravação do Media Day. Então, diante disso aí, né? Os jogadores rubro-negros vão fazer aquela sessão de fotos e vídeos ainda que ficarão em poder da Conmebol, né, que comanda o torneio aí, né? Então, né, vamos ver como é que vai ficar a chamada aí do sorteio que acontecerá dia 27 em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol, e também, né, da chamada da Conmebol nas redes sociais aí, né, e nos canais que vão divulgar o torneio aí, né? Então, né, os jogadores aí estarão à disposição para a sessão de fotos aí, né, e vídeos no Media Day que a Conmebol realiza hoje, nesta sexta-feira aí, né, no CT Ninho do Urubu para a Libertadores 2023. Então, nação, essas foram as informações aqui do canal Jardim Sol Flamengo. Te convido a curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, botãozinho abaixo do vídeo. Dá aquela moral, fortalece no like. Tamo junto, nação. Valeu, fui.